Muito legal. Mais um episódio. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Politicando. O nosso slogan aqui que a gente elaborou é que esse papo é um papo que não é sério e o conteúdo é irrelevante para a gente já começar a se blindar do que pode acontecer aqui dentro. E meu nome é Fernando, né? Sou fisioterapeuta de formação, sou empreendedor também, vim de São Paulo, atualmente morando em Balneário Camboriú e sou o host aqui desse podcast, desse nosso primeiro podcast, e conforme o tempo vai passando, vocês vão me conhecendo melhor. E eu vou apresentar aqui o outro host do podcast, Jean Freitas, cristão, marido, pai, dentista, empreendedor e um grande novo amigo aí. Então, seja muito bem-vindo aí à nossa parceria aqui nesse podcast. Bom, é um prazer estar aqui começando esse podcast. E mais ainda por estar começando com o Eduardo Azarias, que é um irmão, meu sócio. A gente se conhece há mais de 10 anos e caminhou tudo para que ele fosse o nosso primeiro entrevistado, né? Então, seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É um prazer estar aí na primeira edição, né, marcando uma nova fase, uma nova trajetória de vocês. Me sinto lisonjeado. Obrigado mesmo. O primeiro pode ser um grande marco. Na verdade, você tem toda a oportunidade de ter um marco, de ser o começo de tudo, ou o começo de nada que começou e só ser um bate-papo aqui. Né? O objetivo aqui é a gente conseguir absorver do convidado a trajetória de vida dele, a trajetória de onde ele chegou. Né? Eu não conheci ele hoje, o Jean já conhece ele há um tempo. E eu quero começar aqui o nosso bate-papo com uma pergunta para a gente quebrar um pouco o gelo, para a gente começar a se abrir um pouco mais, tirar um pouquinho as armaduras, que a gente está gravando aqui e tal, e a gente fica meio assim, né, acanhado. Então vamos tentar tirar isso. E eu pensei numa pergunta que me conta uma história sua de infância, uma história que você lembra, que te marca, para a gente começar essa caminhada aqui, para a gente ir até qualquer lugar que a gente for chegar. São tantas, né? São tantas. Fui criado no interior, lá do Paraná, e uma cidade tão pequena, 10 mil habitantes. E para criança, para criação, para o início, foi muito bom. Foi muito bom esse começo, porque tinha uma liberdade para brincar na rua, para correr. Uma cidade que não tinha criminalidade, violências. Então, foi muito gostoso. Fui criado apenas pela minha mãe, mas minha mãe fez um grande papel de pai e mãe. E uma mãe muito presente. Uhum. Uma mãe que em nenhum momento ela deixou a desejar, tanto no quesito educação, como também realmente na dedicação, em ver o filho bem, em ver o filho feliz, em ver o filho crescer. Minha mãe sempre muito brincalhona. Minha mãe sempre... E eu trouxe isso dela. Uhum. E uma das histórias... Eu sempre tive bons amigos ao redor, na vizinhança. Pessoas que eram irmãos mesmo. Inclusive, um desses amigos sempre falava: você é meu irmão gêmeo, não sei o quê. Ele era um pouquinho mais novo que eu, então foi bem, bem bacana. E as principais histórias eu tenho com esses amigos. De boas lembranças da infância, né? E uma delas eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos cavando um buraco para ir para o Japão. Nós estávamos cavando esse buraco para ir para o Japão, pequenininho lá, eu e ele na frente da minha casa, cavamos um bom buraco, não chegamos nem próximo, né? E ele casou recentemente, esse meu amigo, Lucas Kleber, e o outro grande amigo era o Áquila. Uhum. O Áquila tem um nome diferente, mas muito bacana. E aí no casamento dele, ele ainda também relembrou essa boa lembrança de nós não conseguimos chegar nem na esquina, mas nosso objetivo era ir para o Japão. Eu acho que faltou a gente apresentar, Eduardo. Eduardo Azarias, dentista, empreendedor, dentista desde 2011, formado pela Universidade Cesumar, Unicesumar, em Maringá. Especialista em implantodontia, multifranqueado Oralsim, implantes. Há quantos anos, Eduardo? Desde 2015. São 9 anos. 9 anos passa rápido. Empreendedor do ramo da construção civil também, do ramo imobiliário.
E agora a gente pode começar. Vamos lá, a gente tá aqui no caminho. E agora pode continuar, Eduardo. Nós nos conhecemos, eu e o Jean, contando um pouquinho dessa boa Isso. trajetória também. Nos conhecemos na faculdade. Vocês fizeram faculdade juntos? Fizemos faculdade juntos. Começamos em 2008, nossa amizade. Tivemos a oportunidade de dividir ali a moradia juntos também. Então... Foi. E depois fizemos especialização juntos. O Jean tem pai e mãe dentista, né? Foi criado também na cidade lá, próxima que eu fui criado, no Paraná também. E aí nós fizemos a especialização, muito próximos. Como também é um outro irmão que a vida me deu, um irmão mais novo. Eu sempre tive ele como o irmão mais novo, dando conselho, apanhando, tropeçando juntos. Mas deu certo, foi uma boa trajetória. Sou muito grato a Deus por tudo que Deus nos proporcionou. Mas como a odontologia chegou? Você tem na família dentista, alguma coisa assim? Como é que foi que isso aconteceu? Esse meu vizinho, o pai dele era dentista. O pai do Lucas, do buraco pra China. O pai dele era dentista e eu sempre fui criado junto mesmo, né? Nós fomos criados juntos e eu achava bonita a profissão, até eles de certa forma incentivaram. E minha mãe também me apoiou, minha família apoiou. E aí nós entramos, eu fiz o vestibular, passei em 2, 3 locais e aí acabamos escolhendo a faculdade em Maringá, a Cesumar em Maringá. Que aí sim conhecemos o Jean, fizemos a especialização lá em implantodontia também, o Jean era minha dupla na especialização. E aí, desde então, sempre trabalhando bastante, dedicando muito, fazendo o meu melhor, né? Sempre busquei fazer o melhor, independente em qual local eu estava atuando. E tem algo que eu levei como filosofia para mim, para dar certo, e eu sempre acabei isso repassando para os dentistas que trabalham comigo. Falei, gente, sentou o paciente na cadeira, imagina que é seu pai, imagina que é sua mãe, porque para pai e mãe, ninguém vai fazer algo meia boca, né? Todo mundo vai dar o seu melhor, porque quem não quer proporcionar o melhor para os seus pais? Então, eu sempre fiz isso. Isso estava muito enraizado para mim. Todos os pacientes que eu sempre atendi foi pensando no melhor pro paciente. Eu queria entregar, poder... E outra coisa legal que eu sempre fazia, assim, eu sempre tirava uma fotinha do antes e uma do depois. Não era nem para marketing, nada. Era para um desafio pessoal. Isso quando? No começo? Sempre. A maioria das vezes que eu vou atender o paciente, principalmente no começo, mas né? essa visão aí de... Porque assim, quando eu também sou da área da saúde, né? Eu fiz faculdade de fisioterapia e quando eu estava na faculdade, o meu grande sonho era abrir um consultório, né? Sim. E a gente, como a gente estava conversando aqui antes, a gente sai da faculdade só sabendo ser profissional. Isso aí. E essa visão que você fala pra mim, que eu vou atender como se fosse um membro da minha família, tirar foto e tal, isso já não é uma visão que a faculdade ensina. Não. A faculdade ensina você resolver um problema do seu paciente e próximo ao paciente. Isso. Como o paciente vai chegar até você, isso ela nunca não ensinou, pelo menos pra mim. Não ensinou, também não. Como foi, em relação a isso, a sua visão de quando você saiu da faculdade? Então, você saiu da faculdade, foi lá colocar sua cara a tapa, você deve ter feito a especialização logo depois, mas você teve que começar a atender por você para começar a começar a ganhar dinheiro, né? Uhum. Como foi isso, essa transição? Quais foram as primeiras dificuldades? Além de todo o medo profissional, que eu sei que tem, né? Eu tinha até uma dentista, eu tinha clínica também, que ela falava assim, eu tenho medo de vir ver a agenda e torcer, eu torço pro meu cliente faltar para eu não atender ele, porque tem medo de atender e eu sei que é isso, que eu passei por isso também. Como é que foi isso? Do medo de atender até você entender que, a faculdade não me ensinou as coisas mais importantes para eu realmente ser um profissional de sucesso. Realmente, né? O primeiro grande desafio é ter a segurança para realizar um bom atendimento clínico, né? Seja qualquer atendimento que venha, desde uma simples profilaxia, de uma raspagem, até procedimentos mais complexos, né? Que envolva a parte de enxerto ósseo, reabilitação com implantes dentários.
Então, no começo, a grande insegurança é essa. Será que eu vou conseguir fazer bem feito? Será que eu vou conseguir devolver algo, reconstruir algo tão próximo de uma perfeição, né? Tão próximo, tão bom quanto era o que o paciente tinha antes? E por isso que eu fazia minhas fotos, que era um desafio pessoal meu. Eu queria ver se o dente que eu estava reconstruindo, ele ficaria tão bom a ponto de olhar e não conseguir identificar qual que era o dente que tinha sido reabilitado. Me dediquei muito, estudei muito. Um desafio que foi bacana. Logo no começo, um professor que foi, de certa forma, um padrinho para mim, professor Wagner Sim, ele tinha um curso que ensinava protéticos e ele me convidou para dar aula nesse curso. E eu, logo recém-formado, topei um desafio de dar aula. Eu falei, meu Deus. Mas para mim me capacitar, para me dar aula, eu estudei muito. Eu fui ler muito livro, eu busquei me aperfeiçoar para mim poder chegar e apresentar um conteúdo. E isso me serviu como uma boa bagagem. Que tempos mais tarde, a vida me conduziu, abriu portas para poder empreender na odontologia. Como você disse, a faculdade ela te deu um parâmetro, né, uma segurança para um primeiro passo. Mas o que foi os diferenciais foi essa dedicação ao extremo, uma dedicação querendo sempre buscar o melhor para o paciente. E depois foi realmente aquele medo, né? Ah, mas eu vou abrir um consultório e aí, vai vir paciente? Eu vou ter uma agenda? Mas esse padrinho, o professor Wagner, sou muito grato a ele também, tinha um consultório a mais na clínica dele, sobrando. E eu fui lá, ele me convidou para atender uns pacientes e fui ganhando meu espaço. Então, logo depois eu conheci um modelo de franquia, que foi a Oral Sim, onde por volta de 2013, entre 2013 e 2014... Calma aí, mas vamos segurar um pouquinho pra gente chegar nesse ponto aí. Tá. Porque assim, ó, pensa agora, você lá do passado, você aqui do futuro ou do presente, encontra com você lá do passado. Então você teve várias lições nesse tempo. Várias. E existem coisas que você fez naquele tempo que você talvez não faria novamente, porque foi uma perda de tempo. Na verdade, agora você aprendeu, mas agora a visão é perda de tempo. O que você falaria para você do passado, com o conhecimento que você tem do presente, para que não só um profissional da área da saúde, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas que começam ou querem empreender, porque um profissional da área da saúde que abre um consultório, ele já começa a ser um empreendedor dali, né? Então, todo mundo tem um sonho de sair, de começar a fazer alguma coisa, mas só vai com sonho, que a gente estava até conversando, né, Jean? O cara tem um sonho, tem um dinheirinho ali, investe nesse sonho, mas não sabe como colocar para frente e perde isso tudo e acaba, enfim, se enrolando em um monte de coisa. O que você falaria para aquele cara lá do passado, para ele não tropeçar, e também as pessoas que assistirem isso, enfim, eles também olharem isso e falarem, tá, isso aqui eu entendi, não vou por esse caminho. Vamos lá, deixa eu pensar alguma situação que realmente me conduziu. Como eu sempre tentei fazer tudo o mais correto possível, lógico que deve ter 1 milhão de situações. Nenhuma que me vem marcante agora. Falei, olha, Eduardo, você errou aqui. Eu sempre tentei ser um bom namorado para minha esposa, hoje esposa. Sempre tentei ser um bom marido. Sempre tentei ser um profissional dedicado. Eu acho que alguma coisa assim que... na parte de empreendedorismo que eu não possa ter deixado de executar bem feito, talvez. É que você falou assim que aquele seu professor que foi o seu mentor aí, ele te chamou para dar aula, né? Isso. Ele chamou para dar aula. Então você teve que testar algumas coisas, né? Sim. Teve que testar em prática. Em prática. Eu vejo que na época que eu tinha clínica, eu via que os profissionais da odontologia, principalmente os que tinham mais inteligência, tiraram as melhores notas, fizeram as melhores faculdades, eles voltavam à sala de aula pensando que eles iam conseguir prática. Talvez possa ser alguma coisa relacionada com esse seu mentor aí que te colocou na exposição para você praticar mais, porque você falou que era parte de prótese é muito mais mão na massa.
O que me serviu muito para mim refinar minhas habilidades foi o acompanhamento que eu fazia com ele. Porque em determinados momentos eu estava atendendo e outros momentos eu não tinha uma agenda, não tinha pacientes. Então o que eu ficava? Eu ficava lá do lado dele. Eu era o auxiliar dele. Eu ficava aqui segurando o sugador, abria, pegava. E então eu tive a oportunidade de ver um bom profissional, um profissional de referência, um professor meu, atuando. Porque geralmente quando nós estamos na faculdade, o quê? O professor passa a lição, tal, e vai lá e executa. Só que você não vê ele trabalhando. Então, a vida me proporcionou isso. E isso eu levei tanto que hoje, na clínica que eu estou à frente, eu faço isso. Nós contratamos estudantes de odontologia que estão em estudo, né, durante a graduação para ser auxiliar. E eles ficam auxiliando bons profissionais. Quando eles eles estão muito à frente. Inclusive a pandemia. A pandemia serviu... muitos deles falaram... eles não estavam tendo prática, não tinha né? Não tinha prática. E estava trabalhando. Então eles falaram, isso nos deu uma capacitação, uma visão muito boa. Então, isso foi um ponto muito assertivo que eu pude fazer na minha carreira. Porque eu acho que são 2 pontos, né? O profissional ele sai da faculdade sem saber vender o tratamento, que ele vai precisar vender o tratamento, né? Ele gasta para fazer a faculdade, ele gasta para abrir o consultório. E se você perguntar para ele, tá, mas como é que você vai trazer pacientes? Ele não sabe. Ele nem parou para pensar nisso, não sabe, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto é que o profissional também sai com muita insegurança para executar o tratamento. Sai. Eu tiro por mim mesmo, né? Você sai entendendo o básico do básico do básico e as situações do dia a dia vão te moldando profissionalmente. Você vai aprendendo uma coisa a cada dia, né? Então, primeiro ponto, assim, que eu deixaria assim, de conselho para quem quisesse começar na odontologia, eu sei que a gente estuda muita coisa, a gente estuda muita matéria, bioquímica, farmácia, enfim, uma infinidade de matérias, né? Mas é dedicar um tempo a aprender a vender o tratamento, né? A explicar para aquela pessoa por que ela precisa daquele tratamento, entender por que ela quer aquele tratamento, entender a dor. E o segundo ponto é isso, buscar um local para que você possa ter essa oportunidade, né? De acompanhar esses procedimentos. Por exemplo, a gente vê o Lucas lá ter a oportunidade de acompanhar o Dr. Lucas lá da clínica, como ele aborda os pacientes, como ele conversa com os pacientes, entender o processo, né? Então, são 2 coisas que faltam muito no começo, né? Que é aprender como você se posiciona para atingir o paciente que você quer. E o segundo ponto é quão seguro você está para executar aquele tratamento, né? Porque as 2 coisas, elas têm que estar totalmente conectadas, né? Não adianta você também saber vender o tratamento e não saber executar. E não adianta você saber executar o tratamento plenamente, mas não ter paciente para executar, né? Se não for um bom, né? Vamos falar um bom comercial, mas é realmente ter um trato com o paciente. Às vezes é um bom profissional, é ótimo na técnica. Com a habilidade dele, só que ele não sabe conversar, ele não tem um trato com o paciente. Ele acha que o paciente é só um dente, né? E aí tem um outro profissional que às vezes na técnica ele deixa um pouquinho a desejar. Mas ele é tão carismático, ele é tão jeitoso que a falta um pouquinho de habilidade dele cativa o paciente. Lógico que também não pode ser um profissional... Não vamos levar ao extremo, né? Mas... Você sabe que quando eu lá na clínica, a gente pegou na época da pandemia também, a gente pegou algumas pessoas que não estavam fazendo estágio. E eu lembro também na época de faculdade que quando eu saí da faculdade, eu saí com mais dúvidas em relação ao profissional do que quando eu entrei. Porque eu comecei a adquirir experiência da parte da físio, né? Comecei a entender mais. E quanto mais a gente entende, mais perguntas a gente tem. Então, eu vi muitas vezes de profissionais que vinham para a clínica, dentistas, eles não tendo... Não sei se a palavra é humildade, sabe? Não teve a humildade de se pôr depois de formado ainda como aprendiz. Ainda estou aprendendo. E já querer tratar um dente, e não ver o resto também de um todo dentro da clínica. Então, eu acho que o que o Jean falou faz total sentido. Sim, você tem que saber ali a parte profissional. Sim, você também tem aquela licença poética do recém-formado de não saber tudo. Então, você pode utilizar isso, mas presta atenção não só
no paciente, no dente, na dor, em qual tratamento, qual que é o tipo de material que eu vou usar, presta atenção também na abordagem do paciente, de como você vai abordar esse cara, como que o cara ali que já tem clínica vai abordar, como que ele faz a venda, como ele cativa, como ele chega para falar, para precificar o que ele está fazendo, que isso é muito importante também. Eu acho que o que foi muito importante para a nossa carreira na odontologia foi o Eduardo ter conhecido o sistema de franquias. Agora a gente vai. E ele começou a trabalhar numa clínica em Maringá, que é de uma grande rede hoje, e aprendeu muito lá no Eduardo, porque o Eduardo era muito bom dentista, era muito bom na técnica, muito bom dentista mesmo, manual. E aí lá nessa clínica ele começou a trabalhar e ele viu que tinha muito paciente, ele fazia parte cirúrgica, né? Comecei com a prótese. Isso. E depois foi para a parte cirúrgica, já fazia cirurgias com sedação e era uma agenda apertada, era uma agenda cheia. Então ele aprendeu de tudo ali, ele fez todo tipo de prótese, todo tipo de cirurgia. E o principal de tudo, ele teve também a oportunidade de aprender o modelo de negócio. Acho que aí vem a grande virada, isso, né? Aí vem a grande virada. De aprender o modelo de negócio. E aí ele chegou para mim e falou assim: Jean, o faturamento da clínica era em 2015, isso. 2015, isso. O faturamento da clínica bateu R$1 milhão em 2015, esse mês e tal. E a meta do mês que vem, acho que é isso aí também. Para nós, que éramos recém-formados, dentistas do interior do Paraná ali, né? Eu estava trabalhando no consultório dos meus pais, numa cidadezinha pequena. Então, esse mês, a nossa meta é R$1 milhão de faturamento de tratamentos vendidos. Talvez na sua cabeça veja assim, caramba, quantos pacientes eu preciso atender eu ali na cadeira para eu conseguir fazer? Não, isso, nunca vou conseguir isso. E aí era confuso, assim, sabe, essa afirmação. Não, a meta é essa. Aí a gente falou, mas como é isso, Eduardo? Como que eles... E aí a gente foi entrando cada vez mais nesse sistema de franquias. E aí, em 2015, o Eduardo estava na parte de cirurgia já. E após isso, o sócio da clínica te chamou para abrir uma unidade, é isso? Para abrir. Ele me convidou em alguns momentos. Ainda não era... a gente pode falar o nome? Pode falar. Ainda não era Oral Sim. Era Oral Sim. Eu entrei por volta de 2013 ali, 2013 eu entrei na Oral Sim. E logo no começo eu me simpatizei muito, foi um segundo padrinho também na minha vida, que foi o Felipe Sapata. Felipe tem uma visão muito boa de empreendedorismo também. Dentista. Ele foi... Nós não nos encontramos na faculdade, que ele se formou quando nós estávamos começando a graduação. E o Felipe... mas ele tem uma visão tão grande da odontologia, de empreender, que logo no começo ele já começou a revolucionar um pouquinho o mercado. E ele foi um nome marcante, acho que, para essa revolução que teve a odontologia, né? Talvez ele seja um dos nomes mais importantes da odontologia. É o Felipe o quê? Felipe Sapata, para a história da odontologia. Hoje ele não está mais, né, na rede. Até porque... Não está mais à frente também da Oral Sim Implantes. Foi o idealizador da... Isso. A rede foi vendida em 2021 para o grupo Semenzato, da SMZTO, do grupo Semenzato. Mas o Felipe trouxe essa visão empreendedora para a odontologia e a partir do momento que ele viu aquele modelo de negócio, ele conseguiu acelerar o modelo de negócio, aperfeiçoar. E foi muito importante porque ele convidou o Eduardo em 2015 para... Mas você acha que o sucesso da Oral Sim, ela veio por quê? Por causa do modelo de negócio em relação à técnica de venda, com os protocolos que vocês atendiam os clientes, a forma como vocês vendiam, o que vocês vendiam? Eu acho que a grande... Ou foi o conjunto, talvez? O grande, talvez, não vou dizer o segredo do sucesso, né, da Oral Sim Implantes, mas foi entender que é possível empreender na odontologia. Que é possível você ter metas de faturamento. Isso, escala. Que é possível você ter metas de faturamento. Que é possível você ter metas de entrega de tratamentos. Que é possível você não ser um consultório. Que é possível você ser uma empresa. Ter a visão de negócio, não só a parte de saúde. E aqui, aí, né? naquela época, a gente entendeu eles entenderam, né? Que o que era primordial era o marketing para trazer as pessoas, né? Então, se investia muito em marketing. Se investia 10% do faturamento. Né? Ainda investe. Ainda se investe, né? Mas para 2015 era muita coisa. Né?
Hoje é meio comum, vou investir em marketing. Naquela época, não. Naquela época, não. Não era assim. Então, assim, se a meta era faturar R$1 milhão, a gente tinha que investir R$100 mil em marketing. E sim investia em TV, rádio, redes sociais, acho que nem tanto naquela época. Não tinha tanta Mas força, era muita TV, muita rádio. Então, você imagina, nunca um dentista tinha feito uma... Você não Antes era só na indicação na família, no boca a boca, ali. Aí tem um dentistazinho na rua ali que o meu pai passava, aí eu vou passar com ele também. Isso aí. Então, começou-se a pensar em marketing para odontologia naquela época e foi um investimento muito pesado que trouxe um retorno, né? Trouxe um retorno muito grande. E então acho que isso foi... E obviamente, né? Você setorizar a tua clínica, né? Então a clínica ela era dividida em... Isso. Ela era dividida em 3 pilares, né? Um comercial, técnico, operacional e financeiro, né? Então o comercial era o dentista, era o pessoal do marketing, o pessoal da captação para trazer o paciente para avaliação. O dentista avaliador, que fazia a primeira avaliação do paciente, que ele entendia a necessidade do paciente e negociava o tratamento com o paciente. Ele já negocia o tratamento, então. Negociava o tratamento. E também tinha uma pessoa do comercial que fazia parte pagamento do contrato. E depois a parte técnica operacional, que daí é contratar os melhores profissionais em cada área para que eles executem o serviço da melhor maneira possível, né? Então foi uma combinação de ter o melhor dentista, um dentista bom de relacionamento, igual o Eduardo disse, de tratar o paciente, de saber conduzir o paciente a vender o tratamento para ele. Que seria aquele cara que é o mais carismático da faculdade, que ele entende, mas talvez ele não tenha uma mão tão precisa, mas ele consegue então entender também a característica forte do profissional. Coloca esse cara aqui, então empregar também o profissional no local correto, né? Perfeito. E a parte de gestão financeira daí que é um grande dor dos dentistas. Gestão financeira, os dentistas são muito ruins. Para você ter uma ideia, eu tinha um laboratório de prótese dentro da minha clínica. Tinha um dentista que estava com a gente fazia um tempo, ele pagava assim, ele chegava assim, meu paciente pagou, então, vou pagar R$500, aí depois eu pago o resto, tá bom? É desse jeito, assim. Sim, mas não sei se era... Não, a gente falava assim, aqui na padaria não, cara. Daí, quando a gente mudou, quando a gente começou a reestruturar, falou, calma aí. A gente teve que demitir muitos dentistas. Porque antes era assim, tô deixando aqui, R$200, tá devendo tanto, R$200, depois eu pago o resto. Não, calma, não é assim. A gente precisa deixar. O que era normal é bagunçado. Era o dentista ser um CPF, né? Um CPF que não gostava nem de dar recibo, né? Então, quando vem esse sistema de clínicas, de franquias, o dentista passa a ser um CNPJ, né? Ser uma empresa que vai ter metas, que vai ter metas de faturamento, metas de gestão. E até ele consegue se organizar para colocar pessoas fortes nos setores que ele é deficiente e ele conseguir dar escala nisso que ele está fazendo, que eu acho que o grande modelo de tudo é conseguir fazer isso, né? O dentista não sabe trabalhar com finanças, então coloca um cara do financeiro. Não seja você o financeiro, a recepcionista, o avaliador, o executor, não seja você tudo. Então, a partir daquele ano, a gente começou a entender isso, né? Entrar nesse mundo, né? E entender que era possível colocar esse mundo dentro da odontologia. Então, em 2015, a rede tinha quantas unidades, Eduardo? 42. 42 unidades. E o Eduardo trabalhava em Maringá e aí recebeu o convite do Felipe Zapata. Isso. Para abrir, não foi em uma cidade, foram várias cidades e você escolheu aqui, Balneário Camboriú. Isso mesmo. Logo no começo... Quando? 2016? 2015. 2015? Logo no começo que eu comecei a trabalhar com ele gostou, se identificou, enxergou, né, um potencial. Ele, vamos montar uma clínica? Fiquei olhando ele, tem uma oportunidade para montar uma clínica lá no Tocantins, você não quer? Eu falei, Tocantins, é de Maringá. Eu falei, não vou. Eu falei, não, tô bem aqui, tava bem realizado. Não, passou um tempo, vamos montar uma clínica em Campo Mourão. Eu falei, não, tô bem. Aí ele veio para Balneário num casamento, ele chegou, vamos montar uma clínica em Balneário Camboriú? Eu falei, rapaz, agora eu vou pensar. Não, e sabe o que chamava Proposta atenção? boa. Sabe o que chamava Mas atenção? era em 2015, ainda que era meio mato, né? Não, Balneário já tinha o seu glamour. O Eduardo falou disso que ele estava bem, né? Mas pensa, em 2015, eles, acho que na época, era uma diária de R$600, não é, Eduardo? E dava, sei lá, pode abrir aqui? Pode. Era R$12 mil. Cara,
como que esse cara te paga 12 mil reais, verdade. cara? Era muito Absurdo, dinheiro, né? entendeu? Não, pra dentista. Não, mas se ele te paga 12 mil reais, então Ele- quanto que ele ele não fatura. ganha, entendeu? Pra ele poder te pagar 12 mil reais. E isso foi abrindo a nossa cabeça e enxergar que, existe o outro lado da mesa, né? Então acho que o Eduardo aí recebe Balneário Camboriú o convite. Tocantins ele não quis, não sei porquê. Né? Não sei, né? Não. Talvez Balneário. Nada contra, mas era muito longe, Sim, né? sim, sim. Aqui a cidade que já tinha todo um turismo meio muito forte. Minha família, eu vinha sempre que tinha oportunidade quando criança, vinha passar as férias de final de ano aqui. E acho que foi muito assertiva também, Sim, né? Foi uma no decisão momento, né? muito, muito assertiva. Até a oportunidade de ter começado na rede, quando a rede estava no começo. Foi bom. Caminhando também. Foi bom, eu não achei que foi... Sabe, eu sou muito devoto a Deus. Sim, Muito, somos. ao extremo. Todos os dias eu não durmo sem dobrar meu joelho no chão, sem agradecer, sem orar, sem fazer minha oração, meu momento com Deus. E foi Deus. Foi Deus que, em muitos momentos, Direcionou, conduziu para que as coisas fossem nesse caminho, aquele. Eu sempre pedindo muito, orando, lendo a Bíblia. Então, eu não tenho outra explicação. São determinadas situações que aconteceram na minha vida que eu falei, inclusive pro Jean, foi diversos momentos que eu falei, Jean, é Deus, cara. É Deus. Não tem como. Não tem outra explicação. Deus foi muito, muito bondoso para mim. Agora, a notícia mais recente que Deus me proporcionou, agora eu vou ser pai Opa. e de gêmeas ainda. Olha só, em dobro. Foi uma alegria tão Parabéns, grande, parabéns. tão grande. Nós já queríamos, já almejávamos, já desejávamos, eu e minha esposa, sermos pais já há um bom tempo, já há quase 5 anos. Aham. E quando Deus veio, Ele preparou. E eu falei isso para ela. Falei, Amanda, se não for de vontade de Deus, não tem problema. Eu vou continuar com você. Nós não vamos deixar de ser um casal. Nós vamos viajar bastante. Fica tranquila. Uhum. Então, eu quis proporcionar essa segurança também para ela, para tirar um peso dela. E Deus, eu acho que no melhor momento da minha vida, se fosse há 2, 3 anos atrás, lógico que eu ficaria muito feliz. Só que eu estava numa fase do trabalho, da empresa. Aceleração, né? Tava muito... Agora eu estou na fase final de uma obra que eu estou fazendo aqui em Balneário. Um momento bem estável que a clínica vive. Um momento que não depende tanto da minha presença física lá. Então eu falei, É um momento Deus, perfeito. tudo é Deus. Então... É só deixar que ele conduz. Conduz. E conduz com maestria. Eu também tô nesse caminho aí. Mas deixa eu te perguntar, aí você veio pra cá, Balneário, primeira clínica. Quantas clínicas você tem hoje? 12 clínicas. Cheguei a ter 19. Aí tiramos um pouco o pé também para viver. Mas onde foram essas clínicas aí? Cheguei a ter clínica em Itapema, em Camboriú. Aqui em volta. Aqui em volta só essas 3, né? Balneário, Camboriú e Itapema. Itapema acabamos negociando depois e fiquei só com Balneário e Camboriú. E depois no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, com 2 grandes sócios, né? Que o Jean e o outro, o Gabriel. Também fez graduação conosco, pessoas que... Extrema confiança. Sim, sim. E lá no Rio Grande do Sul, na região da grande Porto Alegre ali, as cidadezinhas a gente foi, né? Acabando montando uma clínicazinha em cada cidade. Aí depois montamos clínicas em cidades mais longe também, né? Pelotas, Bagé, Vacaria. Mas, enfim, tivemos algumas... Mas aí teve uma virada, né? Que o Jean falou. Que você estava montando clínica. E quando você pensou em... acho que foi isso que aconteceu. Eu vou comprar os imóveis. Como é que foi isso? Essa foi uma boa sacada. Como é que foi? Você pensou no modelo do McDonald's lá do... Foi. Fome de Poder? Foi. Pelo filme Fome de Poder. E aí, como é que foi isso aí? Nós estávamos, eu, o Jean e o Gabriel, em Londrina, no aeroporto. Quando isso? Em 2016 para 2017. Em 2017, mais ou menos. Acho que foi 2017. Que eu tinha recém assistido o filme, tava com aquela já tava com a fome mesmo. Aí eu quis trazer um pouquinho, que eu vi que aquela jogada dele foi muito assertiva. Sim. Aí nós 3 estávamos no aeroporto, voltando de uma reunião com a franquia, que tinha sido uma reunião mais caliente. E aí eu falei, vamos fazer isso. O Jean também me apoiou, comprou a ideia. Acho que talvez até partiu do Jean nessa ocasião. Porque em 2017,
final de 2015 a gente abre a clínica em Porto Alegre, na Oral Sim, já. Não, 16. De 16, isso, 16. 15 Balneário, 16 Porto Alegre, 17 Novo Hamburgo. E começamos lá também o trabalho e as coisas foram acontecendo, a gente foi aprendendo também, aprendendo e fomos crescendo nesse sentido. E a rede chegou em um momento em que eles estavam se preparando para ser vendidos, a rede. Já estava no movimento. A Oral Sim, isso. Mas para isso eles precisavam entregar determinado número de unidades. Entendi. Uhum. Para aumentar o valuation, sim. E fazer sentido. Precificação melhor. Fazer sentido pro investidor, né? Pro grupo investidor. Então, o Felipe Zapata foi um dos grandes idealizadores dessa expansão da Oral Sim. O Eduardo está falando que em 2015 tinha 40 unidades. Hoje a rede tem mais de 500 unidades, né? Então, isso dá muito a esse gás de empreender do Felipe Zapata de trazer. Então, acaba que a rede ela conduziu essa campanha de expansão, né? Foi essa a reunião que vocês tiveram? Não, nessa ocasião a reunião era sobre ROD, sobre cobranças e tal. Tudo bem, sobre isso. Aí era mais uma reunião voltada ao franqueador e franqueado e algum desencontro de interesses. Entendi. Relação franqueadora, né? E aí a gente falou, tá, então se a gente vai continuar na rede, se a gente vai expandir, que a gente expanda então comprando os imóveis e alugando para a clínica. Até porque pegando o mesmo pensamento do Fome de Poder, a franquia ela faz o estudo de todo o local, então se ela não vai pegar qualquer terreno ali e tal, então já é meio que uma renda que não garantida, mas é uma renda ali quase. Só que ele era o dono da franquia, né? No filme ele é o dono da marca, né? Sim. E nós, franqueados, que gostou da ideia, né? Compramos a ideia dele e falou, rapaz, vamos tentar na nossa realidade, no nosso poder aqui, do nosso poder aquisitivo, fazer isso, ver se dá certo. Então, assim, a gente estava no aeroporto de Londrina, depois dessa reunião. Acho que foi 2018 isso. Então, assim, se a gente vai expandir agora com imóvel próprio. Então, se a rede vai ganhar mais agora, porque na época era para subir os royalties e tal, nós vamos ganhar o nosso também. Nós vamos montar com imóvel próprio. E a gente foi muito criticado, né? Vocês estão malucos? Vocês vão comprar um terreno e Para quem? Por amigos? Por todo mundo. Por amigos, pela franquia, por todos. Não, com esse dinheiro que vocês vão comprar o terreno ou vocês vão comprar o prédio, dá para vocês montar mais 2, 3 clínicas. Não, a gente quer conduzir assim porque a gente quer uma renda passiva. A gente quer abrir a clínica, quer todo o negócio, envolve o risco, que envolve toda a operação de empreender, mas a gente quer também diversificar em ter uma renda passiva nos imóveis, né? Então a gente foi muito criticado. Mas passou-se os anos e se provou que a gente estava certo. Mais gente fez isso? Não. Que eu conheço no grupo, não. Também não conheço. Então foi uma bela de uma sacada, então. Aí as clínicas que a gente conseguiu montar com imóvel próprio fazem total diferença. Tem várias clínicas hoje que eu não sou mais sócio, mas sou dono do imóvel, então acabo recebendo a renda passiva desse imóvel. Até não tem tanta dor de cabeça, né? Então, assim, pessoas são complexas, né? Empreender é legal, é bom, você põe energia, tudo dá retorno, é um trabalho, tudo, mas tem-se o risco. Sim, com certeza. Né? Até porque senão todo mundo ia dar certo, né? Então, se você empreende e tem sucesso, de verdade, eu te aconselho a fazer um investimento imobiliário para você ter uma renda passiva. Porque eu não sei até quando vai durar teu gasto para empreender. Sim. Será que você vai estar empreendendo igual você empreende hoje daqui 20 anos? Até porque o fôlego também diminui, mas teus imóveis vão estar lá. Os imóveis vão estar lá. Os imóveis vão estar lá daqui 20 anos. Valorizando todo ano. Eu sou um grande defensor. Gerando renda passiva. Faz total sentido. Então, claro que o dinheiro para você comprar os imóveis vai vir do empreendedorismo, também, né? Entendeu? Sim, a terra é escassa também. Então, quanto mais pedaço de terra você tem, mais valioso vai ser, como qualquer ouro, por exemplo. Mas então sou um grande defensor. Sou um grande defensor de ter um espaço. De comprar imóveis, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre aconselho as pessoas, olha, seja terreno, seja apartamento ou uma casa, não só a sua residência, mas sim para ter uma segunda fonte de renda. Variado, né? Porque você é um profissional, sei lá, sou um dentista, mas eu também tenho 2 terrenos ali, então eu amo atender paciente, pode amar, cara, você ama muito. Você vai lá, ama, você consegue atender seus pacientes com muito amor, mas a gente tem que sustentar algumas coisas, não é só de amor que vai. Se você tiver um negócio ali, vai te trazer uma rendinha, porque às vezes, por exemplo, uma pandemia,
Na clínica ficou fechada. A minha clínica ficou fechada 4, 5 meses. Agora fecha o negócio por 4, 5 meses, que aí vem fonte de renda total de lá. Não tem condições, né? E o imóvel, né? O imóvel comercial, ele faz muito sentido. Porque a empresa que tá nesse imóvel, se você fez toda a análise, essa empresa é saudável, ela prospera e tudo, ela vai cuidar desse imóvel. Sim. Entendeu? Porque é a empresa Ser dela. estratégico até em para quem, ou o que você tá, para que você vai comprar o imóvel, para quem você vai alugar esse imóvel, né? Então você tem um imóvel, você aluga para uma clínica de uma grande rede, eles vão zelar por esse imóvel porque eles precisam zelar pela empresa deles. É o nome precisam zelar deles, pela né? clínica, precisam zelar pela aquela imagem do paciente. Então, assim, é uma parceria que dá muito certo. E também para o empreendedor que está começando, ele também não tem o recurso para chegar lá e comprar o imóvel e, enfim, e construir e depois começar a empreender, né? Então, é uma parceria que dá certo. Mas o Eduardo é um defensor muito grande disso, conseguiu acumular muitos imóveis ao longo do tempo. Mas sempre pensando nesse sentido, né, Eduardo? Um dia eu vou parar e meus imóveis precisam manter meu padrão de vida, né? É isso mesmo. Eu acho que é uma renda que, talvez, se você for pegar percentualmente, ela não é um percentual tão alto pelo investimento que você coloca. Sim. Só que Mas tem também a valorização do imóvel, né? Vamos supor, você comprou lá um imóvel e ele está te dando de renda mensal 0,7, 0,8, 1% ao mês. Tá bom, esse imóvel que você comprou hoje, você pagou, sei lá, 500 mil. Daqui 5 anos, quanto que não vale esse imóvel que você pagou 500 mil? Todos os cenários que eu vi, todos que a gente viveu, teve um terreno que nós compramos e a vizinha hoje, quanto que ela quer no terreno que é do lado que nós compramos? Nós pagamos 500 mil no terreno há 4 anos atrás, 5 anos 4, atrás. 5 anos, E agora a vizinha quer vender o dela por 1,5 milhão. Então... E a gente tá pensando em comprar, porque faz sentido. A valorização é muito grande, né? É muito, muito grande mesmo. E quais são os próximos planos aí, os próximos passos? Bom, Ser pai... Ser pai é o principal, né? Cuidar das crianças, das gêmeas, concluir minha obra, né? Que eu tô com um empreendimento ali, não é para Balneário, não é tão grande, mas para minha realidade sim, tá ficando muito bonito, é um prédio neoclássico, sou fã desse tipo de construção de arquitetura. Visito a obra diariamente. Então daqui a pouquinho vai vir relacionamento outro. O Eduardo levou tão a sério essa ideia que ele tem a clínica aqui em Balneário Camboriú, Alvin Bauer, né? E ele paga aluguel lá. Aí ele falou assim, cara, eu não quero mais pagar aluguel. Vou comprar um terreno na frente e vou construir o prédio lá e vou mudar a clínica. Eu quero, ali na frente da Ouriço? Isso, um pouquinho pra frente. E eu quero receber o aluguel, não quero mais pagar aluguel. Daí ele foi e comprou um imóvel ali na frente. E ele ia seguir o plano de construir e levar a clínica para lá. O colégio veio e alugou o imóvel dele. Daí ele já desistiu de mudar e já alugou o imóvel dele. Foi ótimo, né, Eduardo? Foi. E já tá também gerando renda passiva. Mas depois o Eduardo insistiu ainda. Ele falou, não, eu vou mudar, eu quero parar de pagar aluguel. Aí comprei outro imóvel. Aí ele comprou outro imóvel na rua e tá construindo um prédio são 7 pavimentos? 7 pavimentos. Um subsolo. E iria levar a clínica para lá. Só que daí ele fez a conta que não vale a pena levar a clínica para lá, porque ele consegue fazer mais renda nesse imóvel, locando esse imóvel, do que o aluguel que ele paga hoje. Então, assim, o mercado imobiliário ele te proporciona muitas coisas, assim, sabe? Muitas oportunidades, muitas né? oportunidades. E também a visão também diferente daquele profissional lá do passado, onde só começou lá vendo o seu mestre lá atendendo, a visão começa a mudar. Sim, provavelmente ou com certeza você ama fazer o que você faz, atender o paciente, ter aquele contato e tal, não sei o quê. Mas a visão agora é diferente, né? A visão do empreendedor, de um cara que, então fazer, por exemplo, a conta que o Gia falou. Tá, eu quero levar minha clínica para cá, mas vale a pena eu deixar de pagar aluguel aqui, mas eu tenho... Não vale a pena eu continuar a pagar aluguel aqui, então eu continuo pagando e eu alugo o resto. Isso é uma visão que vem com a experiência, né? Com a experiência. Tem que estar todo o tempo pensando. O tempo todo eu estou pensando no negócio ou nos negócios. Estou a maior parte do meu tempo fazendo conta, dedicando em gestão de pessoas. Então, eu lido muito com planilhas, desenvolvi essa habilidade. Então, eu faço muito cálculo, eu analiso muito cada investimento, cada passo que eu vou dar, eu tento minimizar ao máximo os meus riscos. Então, isso só é possível se você realmente se dedicar, calcular, pensar e tentar realmente reduzir as adversidades, né?
todo mundo, né, está sujeito, qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de situação, a ter os riscos negativos, Sim, com certeza, né? Mas se você já está planejando, minimizando, se blindando para que isso seja o menor possível, facilita bem, facilita muito. E eu acho que, dentre tudo que a gente está falando, de expansão de rede de clínicas, de investimentos imobiliários, eu acho que o que é muito importante assim, para essa tomada de decisão é estar cercado de boas pessoas. Tá cercado de pessoas que... O seu meio vai te direcionar muito para onde você vai, né? O seu meio direciona demais. Sem dúvida, né? E pessoas que estejam com a mesma vontade que você, sua, de crescer, que de fazer as coisas acontecer. Pessoas com mais experiência, com sabedoria, buscar ali, perguntar, buscar para pessoas que já deram certo. Né? Chegar a entender como que essa pessoa fez. Mas como que ela fez? Igual o filme do McDonald's. Né? Como que ele fez? E aí... Eu acho que você pega aquilo e aplica, né? Uma das coisas que mudou a minha forma de pensar, a primeira coisa foi eu me entender, né? Então, entender que até onde vão as minhas limitações, venho até aqui, quais são as minhas forças, onde o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, autoentendimento, se entender. Então, investir, saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Quando a gente começa a se cercar de pessoas que fortalecem as nossas fraquezas e você considera aquela pessoa que realmente é uma pessoa confiável além disso, eu acho que é aí nesse meio que você vai começar a crescer. Porque a minha deficiência é suprida por esse meu amigo que vai dar uma dica. E uma outra coisa que eu acho também, que é uma coisa que eu aprendi, é ser humilde, cara. Ser humilde. Porque falam assim, sabedoria... Foi uma discussão que eu tive, sabedoria vem com os cabelos brancos. Eu não concordo totalmente com isso. Por quê? A sabedoria vem com a humildade. Porque não importa se quem está falando para mim é uma criança, é um adulto, é um senhor. O que está entrando no meu ouvido? Se eu tenho a humildade de escutar uma criança e por causa da sabedoria que eu tenho, empregar aquilo que aquela criança está falando, caramba, isso aí faz sentido. Eu colocar e empregar isso na minha vida. Então, a humildade é a mais importante. Porque a partir do momento que você fala assim, não, isso aí é uma criança, eu já sei o que ela vai falar, eu conheço o que ela está falando, você já se trancou para tudo. E aí você não evolui. Então, foi uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada também. Acho que pra gente finalizar aqui, você tem alguma mensagem aí pros seus gêmeos que vão vir aí e compartilhar? Talvez ele assistir, a gente faz esse corte e mostra pra eles quando eles... o que seu pai falou aqui e tal. Em minhas orações, pedindo, né, essa graça, se Deus teria essa bondade para nos proporcionar, eu sempre disse, falei, eu vou me dedicar muito à criação deles para que sejam pessoas boas, pessoas do bem, sérias, honestas, e também que sigam os ensinamentos de Deus. Então, foi algo que para mim eu sempre tive muito bem no meu coração. Falei diversas vezes isso para Deus. E eu não esperava que pudesse vir gêmeas, né? Mas Deus foi tão magnífico, tão grandioso, que aí Ele proporcionou. E foi uma sensação tão gostosa quando eu descobri que era em dobro. Eu imagino. Então, eu não vou medir esforços para que sejam pessoas do bem, honestas, e que faça o bem também para as pessoas em volta. Eu tento não ser uma pessoa gananciosa, eu tento ser uma pessoa que ajuda os outros, tento ser uma pessoa que cria oportunidades para as pessoas, diversos momentos, tento dar bons conselhos, tento ser uma pessoa mais transparente, porque eu acho que quem semeia o bem, quem faz o bem, Deus abençoa, que é de uma forma fora da curva, fora de sério. Então, é o que eu vou fazer, é o que eu vou ensinar, levar de ensinamento para que elas sejam pessoas de verdade, né? Pessoas sérias e pessoas que semeiam o bem. Eu vou falar uma coisa pra gente finalizar aqui. O Gê fala muito de você. Meu melhor amigo e tal, não sei o que lá. E eu vou falar, cara. A gente tá conversando aqui menos de 1 hora. Já te admiro real, de coração mesmo. As poucas palavras aqui que a gente utilizou. Então, já te admiro. Pô, parabéns aí pelo seu sucesso. Parabéns pelas suas filhas aí. Eu acredito muito que você vai ser um excelente pai por tudo isso. Por tanto pouquinho que você falou. Eu sinto, sabe? Eu sinto coisas de pessoas, assim. Eu sinto realmente. E foi muito bom. Foi muito bom esse começo e ter conhecido você, cara. Muito obrigado pelas palavras aí. Eu que agradeço. E não é blá, 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 tá? É sempre de coração.
passou rápido, né? Já no nosso tempo aqui. Mas espero que te chamar mais vezes, porque foi pouco. Né? Foi, nossa. Foi legal. É porque não dá pra... Nossa, na próxima a gente fala mais sobre Deus. Acho que é uma coisa que é boa também de conversar. Mas enfim, sou muito grato a Deus aí pela tua vida. Muito grato a Deus por ser teu amigo, teu sócio. Meu irmão, Jean, extremamente do bem, pessoa dedicada. Hiperativo. Aprendeu a falar muito bem, gravar muito bem vídeos. Os primeiros, né, Jean? Nossa, a diferença que eu vejo dos nossos materiais. Tem uma família linda, 2 crianças que eu sou apaixonado neles. Fiquei sabendo disso também. Tivemos a oportunidade de fazer uma viagem agora, foi muito gostoso, muito, muito gostoso mesmo. Tem uma filha muito linda, o filho eu sou... Agora tem um filhinho novo, né? Mel. Agora tem um cachorro. Eu vi, a minha esposa mostrou a fotinha. E eu acho que se desejando agora para vocês, né? Boa sorte, uma boa trajetória. Façam sempre o melhor de vocês. Sejam mais éticos de caráter, que tudo vai dar certo, cara. Tudo, a oportunidade aparece. Isso vira uma consequência, sabe? O dinheiro, o sucesso vira uma consequência. Então, estou te conhecendo hoje, foi um prazer. Parece ser uma pessoa muito do bem, muito verdadeira. Acredito que sim, senão a gente né? O Jean não estaria ao seu lado. Então, vai dar certo. Deus abençoe esse projeto e qualquer outro projeto que tenha na vida de vocês. Perfeito. Pra gente finalizar assim, é isso que você falou, Eduardo. Quanto mais você teme a Deus, quanto mais você se porta como uma pessoa honesta, querendo fazer o melhor sempre, não querendo passar ninguém para trás, cara, as coisas vão cooperando pro bem, sabe? Bom. E Deus tem sido muito bom comigo também, me deu uma família linda, me deu filhos, me deu... Enfim, tudo que eu sempre quis, né? E eu vou falar um versículo para vocês aqui. O dia que o Heitor tava fazendo a cirurgia. E aí... Estava lendo Romanos 8, 31. Ele fala: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Então, é muito forte assim se pensar. E não só viver uma fé emocionada, né? Que a gente se emociona quando tem essas palavras assim. Mas você entender que existe todo um porquê, uma razão, um propósito pelas coisas acontecerem na tua vida. Até as coisas dão errado. As coisas dão errado, cara. As coisas dão errado, pode ter certeza que são pro bem, entendeu? Até as coisas que dão errado são pro bem. Eu já tirei muitas lições na minha vida, assim, de muitas coisas que deram errado, cara. Que eu fiquei chateado no primeiro momento, cara. Mas, assim, eu vi que no final... Na verdade, foi um acerto. Na verdade, foi um acerto. Foi Deus me corrigindo. Falou assim, cara, não vai por esse caminho, cara. Isso aí. Entendeu? Esse caminho, você não precisa desse caminho, não precisa disso. Então... Foi um livramento. É um livramento, de fato. Assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai convivendo junto. E... Estamos começando hoje, né? Vamos começando. Esse primeiro de muitos. Primeiro de muitos. E é muito legal, assim, falar sobre a cidade, falar sobre... Empreender, falar sobre o que dá certo. A gente quer trazer político também, pra gente discutir, enfim. E é sempre nesse caminho, sabe? Sempre nesse caminho. Honestidade, verdade, sempre indo na direção correta, sem querer passar por cima de ninguém. Valores, acima de tudo. Minha mãe me ensinou muitas coisas. E acho que é isso, cara. Eu agradeço muito aí e que os próximos... Deixa uma frase aí, Eduardo. Deixa uma frase de outdoor aí. Uma frase que você pensa que quer deixar no outdoor. Ou pode pôr as redes sociais também, a frase e as redes sociais e a gente finaliza. Isso aí. Cada um deixa a sua última frase aí e finalizamos. Deixa eu por último nas frases. Vai vocês primeiro. A minha frase é só agradeço. A gente vai se ver mais aqui, a gente vai se empenhar para conseguir entregar o máximo possível e a gente vai melhorando cada dia mais para conseguir entregar cada vez mais para quem assistir a gente aqui. Uma frase para quem... Uma frase para deixar para... Uma frase para levar para a vida, vamos lá. Uma frase para deixar no outdoor, né? Tem um podcast que é do Jota, que ele finaliza dessa forma. Vamos lá, a gente... Mas, cara, coloque Deus em primeiro lugar, acredite nos seus sonhos, seja íntegro.
aprenda com quem já fez. Se alguém já fez, é porque dá pra fazer. E é isso, cara. Acredita que é possível. Eu também. Qualquer frase que eu fosse colocar, não tem como não ser relacionada a Deus. Então, coloque Deus sempre à frente, que Ele vai guiar cada um de nós. Então, Deus acima de tudo mesmo. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Vai falar até o próximo vídeo. Até o próximo.